Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Dia 28 agora foi Dia Nacional do Voluntariado. E eu até fiz um vídeo, coloquei, agradecendo a todos os irmãos sobre aqueles irmãos e irmãs que nos ajudam, que são voluntários, né? Todo o trabalho da nossa igreja, todos, praticamente 100%, é feito, quase 100% é feito de voluntariado. Irmãos e irmãs que nos ajudam, que se dispõem nos cultos, nas células, em todos os eventos que nós fazemos, e eu sou profundamente grato por esses irmãos. E nós temos aí um pequeno exército de pessoas que fazem parte disso. E hoje eu queria ministrar algo dentro dessa temática. E eu queria ler esse texto com os irmãos, Marcos, capítulo 2, no versículo 1. Diz assim, se quem abriu a Bíblia diz amém. Então, se o pessoal do celular tiver sem Bíblia, apesar que está aqui, passando. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhe pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, dizendo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhe disse: por que vocês estão remoendo coisas no seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pega a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Oremos. Pai, nós estamos aqui reunidos em teu nome, e seremos expostos à palavra. E pedimos que o Espírito do Senhor venha trazer a revelação aos nossos corações. Venha trazer o renovo na mente que precisamos, para que por meio dessa palavra nós sejamos edificados e abençoados. Que toda resistência que houver em nós, ou neste lugar, caia por terra. Mas que esta palavra seja a boa semente que é lançada, e que nosso coração seja uma boa terra, para receber essa semente, que ela frutifique, e no final ela glorifique teu nome, em nome de Jesus, amém. A minha experiência com Jesus, ela se deu início, ou ela aconteceu um pouco mais de 27 anos atrás, e eu estava sendo evangelizado dentro da empresa onde eu trabalhava. Eu era um jovem de 21, 22 anos. E nesse processo o Senhor começou a trazer uma sede, uma fome no meu coração. E um certo momento eu expressei isso e eu disse: eu quero ir à igreja. Dentre algumas pessoas que trabalhavam comigo, tinha um rapaz, o nome dele era Wagner, e ele falou assim: ó, alemão, eu vou te levar para a igreja, esse domingo, eu vou passar na tua casa,
vou pegar você e vou levar para a igreja, porque eu era uma pessoa totalmente avessa a isso, minha vida não tinha nada a ver com a igreja, eu não tinha acesso à igreja, eu não tinha amizades próximas que iam na igreja. Então para mim a igreja era outro mundo, fora os preconceitos que eu tinha dentro de mim. Mas aí ele falou, não, eu vou passar lá e vou pegar você. E no domingo, no final da tarde, começo da noite, ele passou em casa e me levou. E foi a primeira vez que eu fui na Igreja Batista de Suzano. E por algumas semanas ele fez isso. Ele com a esposa me pegavam em casa e me levavam até a igreja. Nesse processo foi onde eu entreguei a minha vida para Jesus, no dia 21 de junho de 1998. E dentre isso também teve um dia que eu manifestei, voltando para casa no carro, eu manifestei, falei, eu queria conversar com o pastor. O pastor Clóvis era o pastor da Igreja Batista na época. Você conheceu, né, Rô? Ele ficava na porta da igreja. Infelizmente aqui a gente tem duas saídas, não dá para fazer isso, mas igreja principalmente tradicional, histórica, o pastor ficava na porta e ele cumprimentava um por um na porta, um por um, todos que saíam, igreja cheia, e todo mundo só saía por ali. Eu achava aquilo maravilhoso, o contato dele, a maneira como ele fazia isso. E um dia eu falei, eu queria falar com ele, aí eles me colocaram em contato com o pastor Clóvis. Naquela mesma semana eu fui conversar com ele, abri meu coração, ele ministrou a minha vida. E ali começou a minha história com Cristo. Tudo porque alguém se dispôs a me pegar em casa e me levar para o culto, porque eu tinha uma barreira, tinha uma dificuldade, não tinha esse acesso. A minha história começou com um casal que decidiu se dispor a pegar um jovem e levar até Jesus. E pela graça de Deus, 27 anos depois eu continuo, aqui, e hoje eu posso pregar o Evangelho. Quantos de nós não temos experiências parecidas? Alguém que falou, olha, você demonstra um momento em que você está com uma sede, ou você está com uma situação, você está com um problema, como aquele coxo, e você fala, olha, e alguém fala assim, olha, você precisa de Jesus, você precisa ir na célula, você precisa ir no encontro, você precisa ir no culto, você precisa ir falar com o pastor, Às vezes tem gente que me liga e fala, pastor, você pode atender fulano, é uma pessoa que eu conheço, ela está passando por uma situação, você sabe... A pessoa ela tem uma necessidade, ela percebe uma necessidade e ela fala, não, eu vou levar você até Jesus. Ou quantos de nós já não fomos também o carregador de maca nessa história, Porque depois disso foi interessante. Eu me lembro que logo depois, no início da minha conversão, um rapaz próximo de mim, eu fiz a mesma coisa com ele. Eu carreguei ele, eu me lembro que eu levava ele para a igreja, eu chamava ele, eu passava na casa dele, eu pegava ele, levava ele para a igreja, para o culto, e todo o processo, e eu fiz isso inúmeras vezes com muitas pessoas. E quantos de nós não temos experiência como essa? Na verdade, hoje nós vivenciamos isso. Quantos de nós ainda não fazemos isso até hoje? Ou no culto, ou nas células, principalmente com criança, como nós carregamos criança. Vai lá, pega a criança, leva para a célula, passa lá, pega o irmão, pega a esposa com o filho, Põe um monte de gente dentro do carro e leva. Esses dias eu falei para minha esposa, vamos trocar de carro, vamos pegar um carro menor. Minha mulher tem uma resistência enorme em ter um carro menor, mas eu sei a resistência dela, porque um carro menor vai caber menos criança. E ela quer um carro grande para caber mais criança, Para levar mais criança, porque é o processo que nós fazemos. Toda quinta-feira. Alguma coisa assim. Eu vendi o amarelinho, O amarelinho era bom, que aquela Fiorino que tinha, eu levava a galera lá grande, Mas toda quinta-feira tem a célula de crianças em casa, e toda quinta-feira eu passo no bairro carregando, pegando criança, faço uma, duas, e às vezes até 3 viagens para levar até em casa as crianças, depois eu levo embora para todo mundo. Sábado tem culto, tem célula dos jovens em casa, eles vêm tudo a pé, mas na hora de vir para a igreja, quem carrega? Eu tenho que carregar todo mundo, e não sou o único que faz isso, Pai de adolescente é assim, ele sempre carrega o filho e o filho dos outros, É assim que funciona. Essa cena, ela acontece, que nós lemos, ela acontece em Cafarnaum, e Jesus estava ensinando dentro de uma casa. Por conta disso, uma multidão
né, chega, quer ouvir, quer receber algo do Senhor, e nesse momento aparecem 4 homens carregando um paralítico numa maca. E eles querem levar ele até Jesus de alguma forma, não conseguem, né? Por conta da multidão, 4 homens carregando mais um homem não é algo fácil. E eles fazem algo muito impensado. Eles sobem no telhado, abrem o telhado, descem ele e colocam ele diante de Jesus. A cena deve ser, no mínimo, estranha. Imagine Jesus ensinando dentro da casa, né? Todo mundo parado, ouvindo aquela cena. Imagine agora, né? E vamos colocar aqui que eu sou Jesus e estou aqui ensinando. Do nada abre um telhado. E aí começa a descer uma pessoa pela corda. Todo cuidado, porque, né, vai de cuidado. E provavelmente todo mundo parou e ficou prestando atenção. E eles continuaram. E aí nós lemos o texto que Jesus olha, o texto é interessante que Jesus falou, e vendo a fé deles. Não foi a fé do paralítico, mas foi a fé daqueles que carregavam o paralítico. Daqueles homens que se dispuseram a carregar alguém e fazer toda essa engenharia para descer, para pensar na corda, para pensar como subir. Já subir não é difícil, descer também é difícil. Mas no final, aquele homem saiu carregado, saiu curado, glorificando ao Senhor, e todo mundo teve uma experiência e presenciou algo sobrenatural. O resultado disso foi, no final, um homem perdoado, um homem curado, porque houve pessoas dispostas a servi-lo. Nesses dias o Senhor tem falado muito conosco a respeito de evangelismo, sobre ganhar vidas, sobre pregar o evangelho. Mas nós não vamos conseguir fazer isso se nós não tivermos um coração disposto a servir. Nós vivemos hoje numa geração muito egoísta, onde está todo mundo só pensando em si, só pensando no seu umbigo, pensando e se preocupando somente consigo. E eu entendo um pouco sobre isso. A vida não está fácil, as coisas não são fáceis, e às vezes até a decepção com pessoas e circunstâncias nos fazem às vezes pensar mais em nós mesmos. Mas o Senhor tem nos dito que se nós queremos ver vidas transformadas, se nós queremos cumprir o propósito de Deus, nós vamos ter que ter um coração disposto a servir. Porque de fato, a vida ela só pode dizer que valeu a pena, quando por meio da minha vida, alguém foi beneficiado por ela. De que adianta você trabalhar, você viver uma vida onde você pode conquistar as melhores coisas dessa vida, mas isso não mudou ou não impactou a vida de ninguém. É muito comum nós vermos pessoas muito bem sucedidas na sua vida profissional e financeira, sozinhas. Às vezes nem a família. Há uns anos atrás, eu conheci uma pessoa que teve uma vida muito glamurosa. Ela teve uma vida onde ela teve acessos a lugares e pessoas, viajou pelo mundo inteiro. Conheceu a nata da nata. Ela frequentava os melhores lugares, as melhores festas, os melhores ambientes. E quando eu a conheci, ela estava morando numa casa, em um condomínio aqui na cidade de Itatiba, sozinha, sem ninguém, amargurada, e morreu sozinha. Rodeada de uma casa enorme, mas abandonada até pelos filhos. Se a nossa vida não impactar a vida de outro, eu quero dizer, a sua vida não vai fazer sentido algum. E a maneira como eu expresso isso, principalmente o amor de Deus na minha vida, é servindo. Nesses dias o Senhor tem nos chamado para ser uma igreja que evangeliza. Mas a gente não vai conseguir entender isso se nós não entendermos a importância de servir. E quando eu falo servir, irmãos, não é o servir aqui dentro da igreja só. É viver uma vida de servir
aonde for necessário. É uma questão de coração e disposição. Dentro de uma casa, de um ambiente familiar, se não houver um coração de servir, aquela casa vai virar um caos. Porque é uma casa onde só mora egoísta. Ninguém está disposto a servir alguém. Em um casamento, se você não entrar num casamento e não entender que casamento é servir, é o marido servindo a mulher e a mulher servindo ao marido. Se não houver esse tipo de coração, esse casamento não dura. Esse relacionamento não dura. No nosso dia a dia, se nós não entendermos que nós estamos aqui para servir. Quando as pessoas me procuram, elas falam, pastor, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Eu falo, eu estou aqui para servir. É isso que faz sentido a vida. E o que nós vemos nesse texto, um homem teve a sua vida impactada, a sua vida transformada. Ele era um coxo, paralítico. Sua vida está paralisada. A vida de um paralítico nos dias de hoje já não é fácil, mesmo com todos os recursos, tem leis, tem benefícios, tem tecnologia para ajudar ele a viver. Mas já não é fácil, imagine isso na época de Jesus. Um paralítico provavelmente ele era um indigente quase. Não podia trabalhar, não podia ter recursos, totalmente dependente dos outros. Não tinha medicamento, não tinha médico, não tinha fisioterapeuta, não tinha uma cadeira de roda, não tinha tecnologia, não tinha saúde, não tinha medicina. Mas 4 homens, que ninguém sabe o nome, mas esses 4 homens decidiram pegar esse cara e levar ele até Jesus, porque de alguma forma eles sabiam que Jesus podia mudar a história daquele homem. E que nós estamos precisando hoje, o mundo está precisando hoje, é gente como esses homens, que estão dispostos a carregar macas, que estão dispostos a subir um homem no ombro, e carregar ele por cima de uma casa, passar por um telhado, somente para que ele possa ter um encontro com Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Sabe? Eu quero falar hoje sobre a importância de servir. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que a fé que se move em favor de outros. O texto destaca que Jesus viu a fé deles. Não foi a fé do paralítico apenas, mas o que chamou a atenção de Jesus foi a fé daqueles 4 homens. Aquele paralítico, eu acredito, que pode ser que ele nem tinha tido a opção de não ir. Pode ser que os caras chegou lá na casa dele e falaram assim, rapaz, nós vamos levar você para ir para ver Jesus. E o paralítico fala assim, eu não vou. Eles falam, você vai. Eu não vou. Não importa, o que você quer não importa, porque você não tem como fazer nada, você vai fugir, não vai. Você vai brigar com a gente? Então levanta e corre. Não posso. Então nós vamos te levar. Amarra ele aí. Pode ser. Estou conjecturando aqui. Pode ser que ele tenha falado, eu vou, mas não estou acreditando muito. Porque o cara já devia estar num estado de desânimo. Porque quando a gente está nessa condição, a gente está paralisado, a nossa vida está paralisada. Às vezes não somos paralíticos, naturalmente, mas espiritualmente a nossa vida está paralisada, as coisas não andam, as coisas não estão travadas, estamos desanimados. E se não for alguém para ir lá e nos ajudar a tirar daquela situação, a gente não sai sozinho. Há situações na nossa vida que a gente não sai sozinho. Há circunstâncias em que a gente se encontra que sozinho a gente não consegue fazer nada. A gente se acomoda com aquilo, ou a própria situação, como a do paralítico, coloca ele e aprisiona ele numa circunstância, que se não houver 4 pessoas que possam vir e falar, olha, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para estender minhas mãos, olha, eu posso fazer alguma coisa por você. Ah, mas eu não tenho fé, eu estou desanimado, eu não acredito muito. Bom, você tem fé, você está desanimado, mas eu creio, então você vai na minha fé. Não é na tua não, é na minha. Estranho, né? Mas às vezes é isso que nós precisamos.
Eu tinha convicção o dia que esse rapaz me chamou para ir para a igreja? Claro que não. Eu tinha muita dúvida, eu tinha muito preconceito, eu tinha um monte de circunstâncias dentro do meu coração que podiam não crer muito, não querer muito. Mas a disposição, e eu me lembro que eu falei assim, depois eu pensei comigo, eu acho que eu não vou mais, mas agora que ele falou que vai bater aqui em casa, como que eu vou falar para ele que eu não vou? Agora eu preciso ir. Sabe, aqueles homens, a fé verdadeira não é apenas acreditar em si, mas é agir para que outros também encontrem salvação. A fé é um negócio tão maluco, que ela por si só, em mim, não vai muito longe. Mas quando ela começa a afetar outros, essa fé cresce. Quantas vezes você é líder de célula? Nós temos bastantes líderes aqui. Quantas vezes nós, às vezes, não, ou líderes de ministério, tem hora que a gente entra numa crise de ministério, de fé, né, em relação à célula, se é isso mesmo, se está dando certo, se... Tem gente conversando lá no fundo demais, hein, gente? E aí vem alguém e testemunha. Eu quero te dar um testemunho. E vem e conta, olha, aquele dia lá na célula, né, eu estava desanimado, aí você orou por mim, aí nós levantamos um clamor, e Deus veio e respondeu. Aí você pensa e fala assim, meu Deus, mas eu não estava bem, eu estava desanimado, eu estava desacreditando em mim mesmo, mas eu orei, porque a minha fé, mas era uma fé, não era uma fé, era uma fezinha, mas eu usei aquela fezinha, orei. E aí ele vem e responde, e fala, olha, aconteceu um milagre, e aquilo enche você fala, uau. Quantas vezes eu subi num púlpito desanimado, eu subi num púlpito, às vezes até incrédulo, mas eu saí, eu subi num púlpito apequenado, mas depois de pregar a palavra e ver Deus se movendo na vida das pessoas, a fé em mim cresceu. Eu entrei apequenado e saí agigantado do púlpito, de ver o que Deus faz. Quantas pessoas hoje estão paralisadas espiritualmente, incapazes de chegar até Jesus sozinhas? Quantas? Pensa comigo aí rapidamente. Pessoas que você conhece, que se não houver alguém para estender a mão e falar, vem cá, eu vou te ajudar. Olha, não tenho prata, como Pedro diz, né, na porta do templo, lá no livro de Atos. Ele encontra um coxo pedindo alguma moeda, e ele vira e fala assim, olha, não tenho prata, não tenho ouro. Eu não tenho coisas naturais, eu não tenho riquezas nessa vida, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele homem levantou e andou. Às vezes você é aquele que fala assim, mas eu não sou um pregador, eu não sou uma pessoa que ora fogo do céu, às vezes eu nem orar em línguas eu oro, quem sou eu? Você é aquele que tem Jesus dentro de você. Você é aquele que pode falar, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Você é aquele que tem um copo de água para aquele que está chegando de um deserto. E esse copo de água para quem está chegando no deserto, meu irmão, pode resolver a vida dele. Nós precisamos de alguém que carregue as pessoas em oração. É tão doido esse negócio, porque depois que você se converte, eu me lembro que quando eu me converti e eu comecei a falar para as pessoas, teve gente que falava assim, eu orei muito por você. Eu falei, mãe, eu ficava até lisonjeado, mas às vezes ficava... Eu me lembro que eu fiz inglês numa escola de inglês em Suzano, e quando eu era adolescente, aquela música do Serginho Malandro lá era um pouco sobre a minha vida. Conheci um capeta em forma de guri, não era fácil.
E eu me lembro que a professora, a dona da escola, que também era professora de inglês, ela conversava comigo na época, eu ignorava ela. Nunca fui mal educado, mas eu não... E ela era crente. E depois que eu me converti, um dia eu cheguei lá na escola, e eu falei para ela assim, olha, eu vou contar uma coisa para você. Eu entreguei minha vida para Jesus. Aquela mulher começou a chorar. E ela falou assim, olha, você não tem ideia o quanto eu orou por você, menino. Você não tem ideia. Quanto eu orei por você. Você me fazia passar tanta raiva aqui na escola, que a única saída que eu tinha era orar por você. Por isso que eu falo para você, não desista de orar por alguém. Não desista de orar pelos seus filhos, pelo seu marido, pelo seu esposo. Não desista de orar por aquela pessoa que você ama, ou até pelos seus inimigos. Não desista de orar. O seu vizinho que te importuna, aquela criança difícil. Não desista de orar. Nós precisamos de gente que ora. Nós precisamos de gente que carrega a marca, servindo as nossas vidas. Só é possível você estar sentado aí ouvindo essa palavra e seus filhos estarem lá embaixo da classe sendo alimentados pela palavra, porque tem um grupo enorme de pessoas que estão servindo a este lugar nesse momento. Só pode um pastor aqui ou um pregador, mas para que isso aconteça nesse momento, um homem pregar, nós temos quase 40 trabalhando aqui, 40 mais ou menos. Entre professores, gente da diaconia, ministérios, louvor. Nós temos um exército de 40 pessoas, em média, num culto de domingo, que chegam aqui 8 horas da manhã, mas que se prepararam antes, durante a semana ou até um mês, para chegar aqui e tocar, para cantar, para fazer todo o serviço funcionar, todos os instrumentos e equipamentos. As professoras ou do Ministério Infantil se preparam. Sexta-feira eu estava aqui, e aí eu entrei nas salas lá embaixo, e eu vi que algumas salas já estavam todas preparadas, certinho para domingo receber as crianças. Houve todo um preparo de gente que se dispôs a servir, para que você chegasse aqui, sentasse, tivesse um banheiro limpo, um som adequado, um estacionamento, luz, água, temperatura, ar-condicionado lá nas salas para as crianças se tiver calor, um material bíblico, tudo. E para que eu pudesse estar aqui hoje, só para eu pregar eu preciso no mínimo um suporte de 3 a 4 pessoas, que é um cuidando da luz, outro cuidando do som, outro cuidando da imagem, para que isso aconteça. Nós precisamos de gente que sirva, porque quanto mais gente servindo, mais impacto nós vamos gerar. Quem crê, diga amém. Nós precisamos de gente servindo que carregue a marca por meio dos relacionamentos, fazendo convites. Olha, vamos na igreja, vamos na célula, olha, vai ter algo lá, eu vou levar você. Você está lá às vezes ouvindo, está sabendo de uma pessoa que está com problema no casamento, está com uma dificuldade no casamento. Nós temos uma reunião uma vez por mês aqui só para casais. Falou, tem uma reunião na minha igreja lá numa segunda-feira à noite que vai ser bênção para você. Eu vou levar você, eu vou com você lá, eu te acompanho lá. Vai ser bom para mim, vai ser bom para você. Olha, toda semana tem uma célula lá, um grupo. Mas na quarta-feira é o dia que você vai, eu não posso ir. Que dia que você pode? Quinta, eu vou arranjar uma célula de quinta, eu vou com você, eu vou te acompanhar, vou procurar aonde é. Mas é no sábado, no sábado eu vou com você, eu te acompanho. Quem está entendendo, diga amém. Servir exige esforço e sacrifício. Carregar a marca não é uma tarefa fácil. Exige força, coordenação e persistência. Servir não é moleza. Imagine 4 homens tendo que carregar um outro homem. E você sabe que uma pessoa, um peso morto, no sentido de gente que já tentou pegar alguém que desmaiou? É muito difícil. Quinta-feira agora,
estávamos voltando da academia, eu e minha família, e aí nós encontramos um homem no chão tendo uma crise de uma convulsão. E aí nós paramos, lógico, eu parei, já atravessei o carro, estava no meio da rua. E aí nós paramos, outros carros pararam e a gente começou, e a Rosângela, ela falou, não, pega aqui e vamos levar pelo menos para a calçada. Rapaz, que homem pesado, ele era pequenininho, aí eu tentei pegar, o outro tentou pegar, a Rosângela pegou e a gente foi apertando. É muito mais pesado do que você pegar uma pessoa. Agora imagine carregar um homem numa maca, levantar ele, descer ele, quanto esforço, quanto trabalho, quanta coordenação. Olha, segura aí, vem cá, olha, solta aí a corda, vai devagar, exige. Esses homens podiam estar fazendo outra coisa, esses homens podiam estar cuidando de outras coisas, ou dos seus problemas pessoais, mas eles decidiram deixar de lado um pouco, para beneficiar aquele paralítico. Carregar marca, é justamente isso, o tema dessa mensagem é isso, carregadores de maca, é o que nós precisamos ser. Aqueles homens não desistiram diante da multidão. Eles olharam a multidão e pode ser que alguém tenha pensado, bom, não vai dar, vamos voltar, outra vez a gente volta, a gente tenta no próximo domingo, na próxima célula, na próxima reunião, mas essa aqui não dá. Mas eles não desistiram, eles persistiram. Eles procuraram um jeito. Servir a Cristo e as pessoas exige criatividade. Sabe por que criatividade, irmãos? Porque às vezes nós planejamos de um jeito e não sai do jeito que a gente planeja. Principalmente quem é líder de célula sabe disso. Aí você olha o manual da célula, todo o treinamento que você passa, é tudo lindo, maravilhoso, mas aí acontece tudo diferente. O que você tem que ter? Criatividade. Porque aquilo que você planejou não saiu do jeito que você gostaria. O que você faz? Não, eu tento de outra forma. Eu vou melhorando. Eu vou ajustando. É assim que funciona. É como dentro de casa. É como no casamento, é como nos relacionamentos. Apareceu a dificuldade, eu abandono? Não. O que eu faço? Eu vou melhorar, eu vou tentar outra abordagem, eu vou tentar outra coisa, eu vou ver o que é melhor. Vamos sentar, vamos conversar, mas eu não desisto. Eu não abandono. Eu não simplesmente volto para trás e falo, deixa para lá. A vida não pode ser assim. Uma vez, no início do ministério, ainda lá em Suzano, uma pessoa da igreja que cantava no louvor, ela estava com um problema e ela falou assim, eu não vou cantar hoje. Falei, por que você não vai cantar? Porque eu estou com um problema muito grande. E ela estava mesmo. E eu falei para ela assim, olha, se você hoje desistir de cantar porque você está com problema, você a vida toda vai fugir da situação, porque você sempre vai ter problema. Então você sobe, você canta, e depois você resolve esse problema, se for possível. Se não, deixa com Jesus. Brinquei com ela. Dias depois ela veio me agradecer, falou, olha, eu queria agradecer ao senhor, pastor, porque aquilo para mim foi um marco. A lição que o senhor me deu. Servir a Cristo e as pessoas exige esforço e sacrifício. Irmãos, a minha vida, como a de qualquer pessoa, é bem agitada. Hoje nós vivemos numa época em que 24 horas por dia está pouco. 7 dias por semana está pouco. Tem hora que eu queria que meu dia tivesse 48 horas e que tivesse uns 3 de mim. É tanta coisa. É tanta demanda. E a gente também, a gente é assim, a gente não consegue ver um espaço livre que a gente também inventa coisa para fazer. A gente só não tem coisa demais para fazer, é que a gente ainda inventa coisa para fazer. Às vezes a gente tem que se administrar, mas não é fácil. E aí, quando a gente está sobrecarregado, e ainda a gente está servindo gente. Às vezes quando eu estou carregando as crianças, como eu falo, ou fazendo coisas assim, eu penso, poderia estar fazendo outra coisa. Eu tenho
pós-graduação que eu estou fazendo, eu tenho que preparar aquele material, eu tenho que preparar a agenda, eu tenho que atender, eu tenho que discipular, eu tenho que fazer isso, eu tenho que estudar, eu tenho que ter... Só que exige de nós um certo sacrifício. Quem está entendendo, diga amém. A pergunta que eu faço para você é: na sua vida ou no seu ministério, como você age diante das adversidades? Você desiste? Ou você procura soluções? Ou você volta para trás, ou você procura um buraco no telhado? Porque é tão interessante a atitude desses homens que o normal de entrar por uma casa é por onde? Você entra por onde dentro de uma casa? Fala, pela porta. Ótimo. Ninguém entra para o telhado, só Papai Noel. Você não é Papai Noel, e como ele não existe, e nas nossas casas nem chaminé tem, casa do Brasil não precisa, então o que você faz? Se a porta está fechada, qual que é a percepção de alguns? Não, é a única entrada. Aí eles criam uma entrada. Eu quero motivar você. Às vezes, para romper em certas situações, você precisa criar buracos no telhado. Quem está entendendo? Como diz um certo coach, pegou o código. Se a porta não está aberta, você cria buraco no telhado às vezes. São situações engenhosas que trazem as melhores soluções e às vezes até as mais lucrativas. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes nós principalmente aqueles que têm uma mentalidade mais rígida, né? Mentalidade rígida é aquela pessoa que tem dificuldade com mudanças, então tudo que está programado ela faz. Se tiver alguma coisa fora disso, ela tem uma certa dificuldade. Então ela vai, a porta está fechada, ela já entende que não é, e aí ela já desiste. Ela tem dificuldade de pensar, ela tem uma rigidez mental, que ela tem uma dificuldade de entender que é possível entrar pelo telhado. É possível. Alguém daqueles 4 deu a ideia. A porta está fechada, vamos entrar pelo telhado. Mas por onde? Nós vamos dar um jeito. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir, carrega ele, faz. Alguém coordenou isso. Mas no final aquele homem foi abençoado. Há líderes aqui da igreja que a porta se fechou por algum motivo, mas tem um telhado para abrir. Quem está entendendo, diga amém. Há casamentos que estão precisando disso. Há casais que às vezes a porta fechou e ele fala, não tem mais jeito não dá mais, não acredito mais. Abre uma porta no telhado, abre um buraco no telhado. Às vezes é Deus permitindo que a porta se fechou para te levar para outro ambiente. Provavelmente, pensa comigo, provavelmente ele chegando carregado pela porta, ele não seria notado. Mas quando ele entra pelo telhado, Jesus viu. Quem está entendendo aqui? O Espírito Santo está falando conosco hoje. Às vezes as coisas mais loucas, que naturalmente parecem mais loucas, são aquelas que vão prover os maiores milagres. O objetivo do serviço é levar as pessoas até Jesus. O milagre aconteceu porque o paralítico foi colocado diante de Jesus. É interessante que o foco não era para si, é para levar aquele homem a ser perdoado e restaurado. Muitas vezes ajudamos as pessoas de várias formas, social, emocionalmente, materialmente, mas não podemos nos esquecer que a maior necessidade é que ela encontre Jesus. Sabe, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes as pessoas acham que o pastor ele tem que ter a resposta e a solução para tudo. Isso é muito característica assim, no Brasil existe uma cultura, né? O brasileiro culturalmente
e infelizmente, até por culpa dos políticos, não todos, nós temos um político aqui na igreja, não vou culpar ele, né? Mas a gente tem uma carência paternal, e o brasileiro, ele rapidamente, por isso que no Brasil a idolatria é muito grande. O brasileiro, ele tem uma necessidade de idolatrar, de colocar pessoas em posições de salvador. Você pode ver que se faz isso está muito explícito na política hoje. As pessoas não acreditam que um projeto pode resolver. Eu não estou falando sobre política, tá? Estou só produzindo para você entender. Ninguém acredita e ninguém escolhe a questão política porque acredita em um projeto que pode resolver situações. Eles só acreditam em pessoas que podem resolver. Então eles alçam pessoas à condição de salvador. Por isso que o político virou um popstar hoje. Por isso que o político foi alçado nessa posição. Por isso chama, ele é populista, ele tem que ser populista. Agora, para a igreja não é diferente. Infelizmente, faz isso até na igreja. Os pastores estão sendo alçados à posição de resolvedores e solucionadores de problemas. É quase que uma idolatria hoje. Pastores têm mais protagonismo do que a Bíblia na vida das pessoas. E quando uma igreja onde o pastor ele é protagonista e maior protagonista do que a própria palavra de Deus, essa igreja está fadada ao fracasso. Essa é a maneira de você entender. O pastor Edmar falou algo essas semanas atrás que me chamou muita atenção. Ele falou, olha, Jesus era tão comum que ele foi confundido. Hoje seria o contrário. Então, isso me chamou muita atenção, fiquei meditando nessa fala. Então o que acontece? Nós temos uma ideia errônea de que nós temos que resolver o problema de todo mundo. Por isso que eu falei que é culturalmente do Brasil. No Brasil é o seguinte, eu tenho um problema que normalmente o brasileiro faz, o brasileiro comum. Eu vou atrás, principalmente, alguém precisa resolver meu problema. E normalmente tem que ser o Estado. O brasileiro acha que o problema da vida dele é o Estado que resolve. Eu tenho que receber Bolsa Família, eu tenho que receber Bolsa Gás, a saúde, a educação, tudo. Exemplo, todo mundo aqui, a maioria acha que quem tem que prover educação para os nossos filhos é o Estado. Só que esse pai que acha que o governo tem que prover educação para o filho dele, ele nunca incentivou o filho a ler um livro, ele nunca incentivou o filho a assistir alguma coisa que preste, que vai trazer uma formação. Ele provavelmente nunca leu um livro. Como que ele quer que o Estado resolva um problema que na casa dele é um grande problema? Não tem cultura. Não tem uma educação. Você está entendendo? E aí o que acontece? Chega na igreja, as pessoas querem isso dos pastores. Pastor, você tem que resolver meu problema. E quando a pessoa está com um problema que não foi resolvido, ela normalmente, qual que é o papel que ela faz? Ela sai da igreja e ela culpa quem? É isso aí. Esse é o modus operandi das pessoas. Porque as pessoas acham que... E aí, qual que é a nossa crise? E eu estou falando nós porque tem muito líder que acha que é isso. Eu já venci isso. Mas eu sei que tem muito líder de célula, às vezes por inexperiência, então eu te ensino. Ai, as pessoas estão com problema, eu tenho que resolver o problema. Não, você não tem que resolver problema de ninguém. Eu vou dizer para a maioria das pessoas que chegam com um problema para mim, eu tenho convicção que eu não tenho condição para resolver problema da maioria das pessoas, mas eu sei quem tem. Eu sei quem pode resolver o problema dela, Jesus. Não sou eu que vou resolver o problema de um casamento de alguém. Eu já tenho o meu casamento com os meus problemas, ainda vou resolver o problema do casamento do outro. Às vezes eu não consigo nem dos meus. Do meu, não dos meus. Corrigir. Do meu. Os meus problemas. O meu casamento. Você entende? Quantas vezes nós já aconselhamos, o pastor Edmar já deve ter feito isso, você aconselhar alguém que está com problema, e quando ela fala do problema dela, você está vivendo um até pior. E você dentro de você fala assim, meu Deus do céu, como eu vou dar uma solução para lá, se eu não estou tendo solução aqui? Muitos já passaram por isso. E aí você entra em angústia. Mas eu descobri,
Eu sou que nem esse carregador de maca. Eu sou carregador de maca. Eu levo as pessoas até Jesus. Quem pode, em algum momento, resolver o problema dela é Jesus. Quem pode fazer milagre é Jesus, não eu. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que a gente tem que levar as pessoas para Jesus e não para nós. Por isso que eu discipulo pessoas para Jesus e não para mim. Aqui não tem discípulo de Ricardo, aqui tem discípulo de Jesus. Porque o dia que tiver discípulo de Ricardo, a responsabilidade é minha. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quando nós servimos, milagres acontecem. O paralítico saiu andando, carregando a maca que antes o carregava. Quando houve o desejo daqueles homens de servir e levar aquele homem até Jesus, o milagre se manifestou. Por que o milagre se manifestou? Porque no coração daqueles 4 homens houve o desejo de servir. Irmãos, o servir é algo poderoso. E é tão poderoso, a gente não tem noção. Nós temos uma tendência a gostar de título, e eu não sou contra isso. Nós gostamos de títulos. Títulos aqui nessa vida são importantes e devem ser respeitados, e eles fazem parte de uma estrutura social. Então a gente deve respeitar os títulos e, se possível, buscar ter esses títulos. Normal. Porém, no céu, esses títulos não vão ter valor nenhum. O doutor, o mestre, o excelentíssimo, no céu não vai, porque no céu a gente só vai ter um título. Nós seremos reconhecidos não pelos nossos títulos humanos, mas somente por uma coisa: servo bom e fiel. O único título que vai ser dito a respeito de nós é de servo, é de servir. É dessa maneira que nós seremos chamados quando nós chegar diante de Deus: servo bom ou fiel, ou servo mau. Ou seja, servir é poderoso, e é por meio do serviço que o sobrenatural acontece. Irmãos, eu só estou aqui pregando porque alguém serviu e está servindo. E nós só estamos aqui como igreja hoje em 2025 porque há séculos tem gente servindo a igreja e conduzindo a igreja. Imagine há 250, 300 anos atrás, que não tinha nenhum crente nessa terra. Foi quando os primeiros começaram a vir, homens abandonando ou deixando família, estrutura, deixando a Europa, deixando os Estados Unidos, para chegar aqui, num lugar que só tinha macaco e índio. Já parou para pensar? Abandonando suas esposas, famílias, filhos, ou quando trazia tudo e metade morria já. Tanta doença e tanta coisa. Mas esses homens decidiram servir a uma nação nova, servir a igreja. O que está faltando é gente para servir. E da mesma forma, quando nos tornamos carregadores de maca, nós temos a pessoas transformadas e mudadas. Esses 4 amigos são um exemplo de fé, amor e prática. Por isso, ser igreja, e a banda pode subir, ser igreja é carregar uns aos outros. Isso é ser igreja. Hoje eu te sirvo, amanhã eu sou servido, e um serve ao outro. Dentro da minha casa, eu sirvo a minha família. Por que eu faço as coisas dentro da minha casa? Porque eu estou servindo a minha casa. Por isso que nós precisamos entender que até o relacionamento familiar, ele seria mais saudável, ele se torna mais saudável quando todo mundo entende isso. Quando você lava uma louça, você está servindo. Quando você arruma a casa, você está servindo. Quando você paga as contas, ou ajuda a pagar as contas, você está servindo. Esse é o tipo de coração que nós precisamos.
dentro da igreja, nós precisamos servir uns aos outros. Nós precisamos orar uns pelos outros. Servir também por meio da oração. Ontem no nosso grupo do conselho, o pastor Edmar colocou uma necessidade pessoal. Ele falou: olha, essa situação, orem por mim. Oramos. Quantas vezes em nossas reuniões ou nossos momentos, olha, coloca uma situação e fala: eu queria muito que orasse por essa circunstância. Vocês podem não saber, mas como pastor eu oro pela vida dos irmãos todos os dias, nas minhas orações. E quando eu sei que pessoas da nossa igreja estão com situações mais graves, eu oro individualmente por esses irmãos e irmãs. Senhor, abençoa fulano que está internado. Senhor, abençoa o fulano. O Chicão está com a netinha ali, ela veio até no meu colo agora no momento do louvor, e eu estava ali com ela no colo pensando, ela nasceu prematura e teve um problema de saúde. Quanto nós oramos por ela? E o Chicão e a esposa vinham e falavam assim: minha netinha está internada. Vamos orar. Vamos orar. Pastor, aconteceu uma complicação, um problema assim, pode ser grave. Vamos orar. E assim acontece. Nós oramos uns pelos outros. Nós ajudamos, sim. Às vezes precisa ajudar de fato. Nós insistimos em colocar as pessoas diante de Cristo. E eu quero encerrar hoje fazendo essa pergunta. De quem é a maca que Deus está chamando você para carregar hoje? Deus quer levantar carregadores de maca. Deus quer levantar homens e mulheres que falam: eu estou aqui. Eu louvo a Deus pelos anfitriões da nossa igreja. São aqueles irmãos e irmãs que abrem suas casas para receber as células. Eles são carregadores de maca. Tem algum anfitrião perto de você aí? Quem é anfitrião aqui? Levanta a mão. Agradece ele. Fala: irmão, obrigado. Obrigado que você abriu sua casa. Agradece. Fala: irmão, obrigado. Que bênção. Ser anfitrião é uma bênção. É um privilégio. Abra a tua casa para novas células. Líder de célula é um carregador de maca. Ah, irmãos, como é bênção esses irmãos e irmãs que carregam a maca por meio das células. Toda semana estão lá, faça frio, faça sol, chuva. Às vezes tem uma casa confortável, quentinha. Às vezes tem uma casa, que não é tão confortável. Já fizeram célula na rua, embaixo de árvore. Nos caques aí dos prédios. Tem irmãos aqui, irmãs, que fazem célula sobre o olhar da biqueira. A biqueira está perto, só de olho. E a biqueira que autoriza quando passa. Não é assim, pastor? Os irmãos, os irmãozinhos da biqueira, eles que ficam de olho. É a célula, pode ir. As garagens. Eles são carregadores de maca. Quem é líder de célula aqui? Levanta a mão. Agradece esse irmão que está próximo de você. Fala: irmão, obrigado, você é uma benção demais. Oh Deus. E tantos outros irmãos. Esses irmãos do louvor. Os irmãos do louvor, eles têm uma dedicação. Eles trabalham, eles se esforçam, eles tiram música e eles fazem uma coisa que, nesse ponto, eu tenho que tirar o chapéu para eles. Porque eles investem dinheiro mais do que a grande maioria de nós, porque os instrumentos são caríssimos. Não é barato. Nós temos aqui equipamentos caros. E eu vejo a dedicação, o cuidado. E eles tiram do bolso, aqui não é da igreja não, é eles. Porque instrumento é pessoal. Nós temos aí guitarra que custa 20 mil. E o mais legal, eles não gostam de um instrumento, eles querem ter vários. As esposas que às vezes não deixam ter.
Mas eles querem ter vários, eles querem ter um monte. E eu louvo a Deus por isso. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos. E de todos os irmãos que servem na igreja. No diaconato. Eu estava agora olhando antes do culto, os irmãos ali no estacionamento. Vem cá, arruma aqui, ajudando. Tem as pessoas que têm uma dificuldade maior de estacionar. Faz assim. O irmão está lá, já debaixo do sol, servindo. Eu agradeço a Deus. Esses meninos da mídia, de vez em quando a letra não sai, e todo mundo fica olhando bravo com eles. Eu não olho bravo, eu trato eles bem demais. E serve aqui, serve lá embaixo, as irmãs do Kids, que preparam com todo carinho a célula ou o culto, que deixam de estar aqui no culto, às vezes sentado com o marido, para ficar lá embaixo. E os maridos que chegam aqui às 8 e ficam sentados, né, Lucão? Fica aí sentado desde as 8 horas da manhã, esperando até as 9 horas o culto começar, porque a esposa está lá embaixo. E as irmãs vêm, se preparam, compra camiseta e prepara a aula, vem antes, já prepara a aula, e todo um processo. E tantos outros irmãos que servem, não tem nem como mencionar. Os pastores da nossa igreja são carregadores de maca. Fique de pé. Eu quero orar por você.